Meus irmãos, nas duas últimas oportunidades que nós expomos o Evangelho segundo Mateus, nós vimos, nos debruçamos sobre a controvérsia que foi originada por causa de uma cura de um homem com uma mão aleijada, uma cura ocorrida no Shabá, no dia do Senhor, ocorrida dentro de uma sinagoga. Nós vimos que nesta sinagoga estavam homens tão religiosos quanto maus, que nós chamamos carinhosamente de Senhor Coração Endurecido, Senhor Coração Duro. Também estava lá um homem incapacitado, que nós chamamos de Senhor Atrofiado. Mas além destes homens estava lá o homem Deus, Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco, pronto para fazer o bem no dia do Senhor. E veja, entre aqueles que não tiveram os seus corações regenerados, mas que parecem ser ortodoxos, apesar de estarem mortos em seus delitos e pecados, e entre aqueles que foram regenerados, mas que têm sido impedidos de serem frutíferos por alguma pequena debilidade, como nós muitas vezes temos essa pequena debilidade, essa atrofia, estava o Senhor do Shabá, e estava demonstrando o seu poder numa incontestável cura. Cura essa, que era mais um sinal de que ele era o Messias, o Filho de Deus aguardado. E nós vimos também a ira que os religiosos tiveram, dessa afronta do Filho de Deus, dizer que era Senhor do sábado, Senhor do Shabá e de curar. Hoje, nós vamos ver a continuação desta santa narrativa, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 15, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiram, e ele curou a todas, e as advertia vigorosamente para que não o fizessem conhecido, para que fosse cumprido o que foi dito pelo profeta Isaías: Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem o meu ser se deleita. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e o pavio que queima fracamente não apagará, até que faça triunfar a justiça, e as nações terão esperança no seu nome. Até aqui, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve mais uma vez a sua fronte comigo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome santo, que nós desejamos honrar e glorificar com as nossas vidas, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie. Teu Filho amado, Senhor, objeto do Teu deleite, da Tua alegria, que foi dado a nós, a Tua igreja, o Teu povo. O nome santo, o nome que é a esperança das nações, o nome que nós esperamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender um pouco mais desta palavra. Dilata, Senhor, os nossos corações para que amem o Teu amado, para que nós possamos amar o Teu amado como Tu amas, e que possamos ter o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa alegria, que possamos exultar no nome de Jesus Cristo. Me auxilia, Senhor, nas minhas debilidades, que eu não atrapalhe o fluxo da Tua palavra, que eu possa desaparecer, Senhor, porque é o Teu nome que nós queremos louvar, glorificar e guardar em nossos corações como o mais precioso tesouro. E pedimos ainda que sejamos ousados
para que uma vez guardado em nossos corações, nós possamos compartilhar, porque Tu és um tesouro inesgotável. E quanto mais nós damos de Ti, mais nós temos. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós Te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, hoje nós veremos o servo de Deus, Jesus Cristo. Nós veremos que ele foi perseguido e foi incompreendido pelos homens. Veremos que ele foi escolhido e amado pelo seu Pai, sendo o objeto do seu deleite, do seu prazer, da sua alegria. Vamos ver que ele foi manso com seus inimigos e foi gentil com o seu povo. E por fim, que será vitorioso em levar a justiça às nações, sendo, portanto, a única esperança em que todo o mundo pode, e não somente pode, mas deve confiar. Todos nós, meus irmãos, corremos o risco de compreender mal a missão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Corremos o risco de compreender mal a sua pessoa. Corremos o risco de compreender mal a sua obra. E assim como seus críticos e os seus perseguidores, nós podemos então julgar errado as suas ações e podemos nutrir falsas esperanças em Cristo Jesus. Mais do que isso, e talvez até principalmente, nós podemos nutrir esperanças pequenas, esperanças mesquinhas, pela falta do nosso entendimento da maravilhosa obra que o nosso Senhor fez em favor de nós, o seu povo. O filho de Davi, rei dos reis. O filho de Deus, Senhor dos senhores. Ele é também o servo eleito de Deus. É o servo sofredor de Deus, manso e humilde de coração. Portanto, meus irmãos, um Salvador adequado para salvar gentilmente pecadores como nós somos. Pessoas fracas, frágeis, pessoas quebrantadas, pessoas de pouco valor, que são representadas aqui no texto pelas canas quebradas e pelos pavios que estão quase se apagando, que não brilham mais, que não têm mais chama. Compreender esta passagem deve aumentar as nossas afeições por Jesus Cristo. Deve fortalecer a nossa esperança, a esperança daqueles que esperam e confiam no seu santo nome. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos auxilie, glorificando o nome de Jesus Cristo em nosso meio nesta manhã. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. E a primeira parte, nós vamos ver o servo escolhido de Deus, perseguido, incompreendido, mas também amado. Em primeiro lugar, o servo escolhido de Deus, ele foi perseguido pelos seus inimigos. Nós encerramos a nossa última exposição vendo que após Jesus Cristo curar aquele homem na sinagoga, os fariseus, eles começaram a conspirar contra ele. Os fariseus se associaram com os seus inimigos políticos, que eram os herodianos, numa assembleia maldita, para ver como destruiriam a vida de Jesus Cristo. O Senhor conhecia os pensamentos dos seus inimigos, e por isso ele se afastou dali. Veja, ele não se retirou daquele lugar para a sua própria comodidade. Ele não se retirou daquele lugar porque ele estava com medo. Primeiramente, o nosso Senhor, ele aplicou a si mesmo aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos, quando ele os enviou, lá no capítulo 10, no verso 23, onde nós vemos o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Ele aplicou a si aquilo que ele havia ensinado. Depois, o nosso Senhor conhecia o coração dos seus adversários.
Jesus, então, ele evitou o confronto. Por que ele evitou o confronto? Porque ele sabia o desejo daqueles homens, conhecia o coração daqueles homens, sabia que eles queriam matá-lo, mas não havia ainda chegado a sua hora, não havia chegado a hora de ele ser glorificado pela sua morte. A sua retirada não foi, meus irmãos, uma preocupação consigo. Ele não estava preocupado com ele, mas ele estava preocupado com os propósitos de Deus, nosso Pai. E ele estava preocupado com o tempo de Deus, com a plenitude do tempo de Deus. Há mais coisa ainda. Havia também uma misericórdia do nosso Senhor nessa retirada. Tem pessoas que estranham quando a gente diz que Deus refreia os pecados dos homens. E foi o que aconteceu aqui, porque conhecendo o desejo homicida dessas pessoas, eu creio que Jesus retirou-se diante dos seus inimigos para que eles não pudessem executar este desejo que era matá-lo. Ou seja, o Senhor impediu eles de cometerem o assassinato. Por fim, havia ainda uma intenção gloriosa nessa retirada, a intenção de abençoar outras regiões com a pregação do Evangelho. Muitas outras pessoas ainda precisavam ver os sinais maravilhosos que provavam que Jesus é de fato, o Filho de Deus encarnado, e a pregação do Evangelho. Então, não covardemente, mas corajosamente, o nosso Senhor continuou o seu ministério, curando todos os enfermos. E não só curando os enfermos, mas como nós vemos no contexto posterior, curando também muitos e muitos endemoniados, libertando estes homens. Em segundo lugar, o servo escolhido de Deus, ele foi seguido pelas multidões. Ele foi odiado pelos religiosos, mas foi seguido pelas multidões. Aonde quer que estivesse o nosso Senhor Jesus Cristo, grandes multidões se juntavam. Ele atraía as multidões. A perseguição dos ímpios não impediu de maneira alguma que a glória de Deus brilhasse. Veja, mesmo que ele tenha se retirado de uma região populosa, o seu poder, ele brilhou ainda mais para muitas pessoas. O nosso texto diz grandes multidões. E quando nós vamos ver o paralelo disso lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, ele dá uma dimensão do que são essas multidões. Ele diz o seguinte: e retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu-a uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidão. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Imagina, não era uma grande multidão local, nós podemos imaginar isso. São diversas regiões que se juntaram, multidões de cada uma delas. Jesus estava no meio de um aglomerado de pessoas e curou todas elas. Apesar do interesse de muitos em seguirem o nosso Senhor Jesus Cristo, era apenas pela cura, era apenas pelo seu poder de curar. E ainda que ele soubesse que a maioria daquelas pessoas que o aclamavam, o trairiam, o rejeitariam depois, Jesus, segundo o texto, curou todos os doentes que estavam ali reunidos. Isso é misericórdia, isso é amor, e isso é poder. Nós já vimos que os seus milagres tinham o objetivo de provar que ele é o Filho de Deus, o Messias redentor do seu povo. Certamente, muitas canas quebradas, pessoas quebrantadas, machucadas, feridas. Certamente muitos pavios que estavam quase se apagando foram redimidos nestas ocasiões. Nosso Senhor estendeu a sua graça para eles. A cana quebrada e o pavio que fumega nós vamos ver na próxima mensagem. Mas a cana ela era utilizada para fazer, entre outras coisas, uma pequena flauta, além de caneta e outras coisas mais. E quando ela estava quebrada, não servia mais para os homens. E a cana não tinha muito valor, assim como não tem hoje. E esse pavio que fumega, que está quase se apagando,
É a ideia de uma lamparina, onde nós temos o óleo que vai queimar e um pavio que liga a chama, onde está o oxigênio, e esse óleo. E a imagem que nos dá é um pavio que fumega, um pavio quase apagando. Ele não tem mais chama. E quando uma lâmpada não brilha mais, de que adianta? Mas o nosso Senhor não desprezou essas pessoas que foram moídas, fragilizadas, cansadas. Ele curou todas elas. Quando se retirou, Jesus mostrou que ele não combatia a rejeição que sofreu com o fogo do julgamento, mas ele combatia isso com uma oferta contínua de amor, graça, misericórdia e restauração da justiça de Deus, de uma forma gentil, amorosa e terna. Ele não usou a oposição como desculpa para deixar o seu trabalho. Nós muitas vezes somos assim. Nós vamos fazer alguma coisa para alguém, vamos fazer algum bem, e essa pessoa nos ofende de alguma maneira, nós já tiramos a mão. Deixa para lá. Eu tentei, eu fiz o que deu. Mas o nosso Senhor não era assim. Ele estava sempre fazendo bem, mesmo quando era perseguido. Matthew Henry, o puritano, ele diz algo maravilhoso, traz uma aplicação maravilhosa para os ministros, e não só para os ministros, para os pastores, mas para todos nós que somos ministros do Evangelho, embaixadores do Evangelho. Ele diz o seguinte: assim, o nosso Senhor deu um exemplo a todos os ministros. Eles devem fazer o que puderem. Fazer o que puderem, quando não puderem fazer o que gostariam de fazer. E continuar ensinando, mesmo quando precisarem se afastar. Nós muitas vezes desejamos algumas coisas. Eu queria fazer isso, mas como eu não posso, eu não faço nada. Quando você não pode fazer o que você deseja, faz o que você pode fazer. É o que o Senhor colocou à sua frente para fazer. E é a forma que você estende a misericórdia, a justiça e a gentileza do nosso Senhor. Em terceiro lugar, o servo escolhido de Deus, ele foi mal interpretado. Que novidade, né? Que novidade. Mateus, ele faz aqui a sua mais longa citação do Antigo Testamento. E ele faz isso para explicar algo que deixa às vezes as pessoas confusas. A proibição de Jesus para que aquelas pessoas que ele curou não o fizessem conhecidos. Ele disse, não quero que vocês espalhem isso. E aí muitas pessoas ficam confusas, mas espera aí, eu tenho que pregar o Evangelho? E aí Jesus diz, não me façam conhecido. Mas havia uma razão neste momento para isso. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, mas notem também que eu não vou falar diretamente nisso, mas nas entrelinhas os irmãos vão notar aquelas pessoas que gostam de fazer de pretensos ministérios de cura uma forma de levar Jesus, ou pretensos ministérios que prometem prosperidade, ou qualquer uma dessas outras bobagens, que levantam isso como uma bandeira. Mateus, ele cita o profeta Isaías no capítulo 42, a maior citação do Antigo Testamento no seu Evangelho. E essa citação é justamente para explicar o porquê que Jesus não queria que o fizessem conhecido. Veja, em primeiro lugar, porque ele não veio para receber glória por causa de milagres. Ele não veio fazer um espetáculo, ele não veio ser aplaudido. Ele mesmo diz que não recebe a glória que vem de homens, mas ele veio obedecer à vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, ele glorificava a Deus e recebia a glória de Deus e não de homens. Ele veio para servir. Isso é fantástico. É o Senhor dos senhores, sendo profetizado e cumprindo a profecia, que veio para servir como servo escolhido. E por que nós lemos na liturgia, ao invés do capítulo 42 de Isaías, onde fala do servo escolhido, lemos os 53, que fala do servo sofredor? Porque esse servir de Jesus envolveu o sofrimento. Ele serviu como um sofredor, mas um sofredor escolhido por Deus. Veja, o texto de Isaías se refere, em primeiro lugar, a Israel. A Israel.
Isaías está falando a respeito de Israel. Em segundo lugar, ao Messias. Isso os teólogos chamam de duplo cumprimento. Como é que funciona isso? Ora, toda profecia, ela não é solta no ar. Toda profecia, ela é solta, ela é proferida, inspirada por Deus num tempo histórico. E essa profecia, ela se realizava de alguma maneira naquele tempo histórico. Mesmo porque nós temos os mandamentos. Se um profeta proferisse alguma coisa e não acontecesse, ele seria um falso profeta, deveria ser apedrejado. E não dava para esses homens esperarem no tempo de Isaías 900 anos para ver, não, está certo, você falou a verdade. Então, ela acontece, ela ocorre, ela se cumpre no momento histórico. Mas ela não se limita ao momento histórico. Essa é a história do duplo cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento messiânica. Além desse cumprimento histórico, ela aponta para frente, ela aponta para Cristo Jesus. Jesus mesmo, ele já havia se identificado com Israel. Nós, como igreja, somos o Israel de Deus. O Israel de Deus, onde o Israel segundo a carne e os gentios são unidos num corpo, cujo cabeça é Cristo. Cujo cabeça é o Israel de Deus encarnado. Note, no capítulo 2, nós vemos uma outra profecia lá de Oséias, capítulo 11, aplicada a Jesus Cristo. Quando Jesus ele foge, a família leva Jesus fugindo do sanguinário Herodes, que mandou matar todas as crianças, ele vai para o Egito. E quando ele retorna, o que é dito? Para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei o meu filho. Essa profecia está em Oséias 11. E o que significava lá? Lá estava apontando para o povo de Israel, que foi para o Egito para escapar da fome, e foi feito escravo, e foi libertado por Moisés. O primeiro cumprimento e o segundo cumprimento em Cristo Jesus. Do Egito chamei o meu filho. Jesus também se identifica em João capítulo 11 com a videira. Ele é a videira verdadeira. Mas se ele é a videira verdadeira, qual era a outra videira? A outra videira está lá em Isaías capítulo 5, Israel. E o que é dito em Isaías 5? Que Israel é uma videira má. É uma videira rebelde. E a videira verdadeira é Cristo, onde Israel é enxertada e onde os gentios são enxertados. E eu tenho que continuar o texto porque eu me empolgo com isso, que é maravilhoso. Veja, Jesus, meus irmãos, ele não proibiu que o fizessem conhecido para se proteger de algum perigo. Ele não estava com medinho. Não é isso. Mas o seu objetivo era evitar qualquer tipo de movimento para tornar ele um líder de uma revolução popular. Nós vemos em João capítulo 6... que Jesus, em determinado momento, sabendo a intenção do povo, que haviam arrebatá-lo para tornar ele seu rei, ele se retirou, porque não era o momento. Entre as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias e o julgo do Império Romano sobre Israel, foi nutrindo em muitos estudiosos, e isso espalhou-se para o povo, porque nós sabemos que o povo é levado por qualquer cantinela, de que o Messias seria um libertador, e se ele vai libertar e nós estamos sob o jugo de Roma, então ele vai ser um libertador militar, um homem que vai nos libertar do Império Romano. Mas Jesus não veio libertar do Império Romano, ele veio libertar do império do pecado e da morte. O servo sofredor, ele contrasta com essa expectativa de um Messias militar, com pompas. Ele veio estabelecer a sua justiça e não implementar um reino político. A sua revolução, diz um teólogo, não viria por derramamento de sangue romano, mas viria pelo derramamento do seu próprio sangue. Ele veio estabelecer um reino espiritual, um reino que iria levar, e foi estendido, ia levar a sua justiça também para os gentios. E isso era um motivo de tropeço e de escândalo para os judeus.
E Mateus, escrevendo para os judeus no verso 18 e no 21, ele enfatiza para que os leitores judeus compreendam a inclusão de todos os povos, de todas as nações, também dos gentios. O Senhor Jesus Cristo não é Senhor dos judeus, ele é Senhor de toda a terra. Em quarto lugar, o servo escolhido de Deus, ele é manso e humilde. Esse servo, diz o texto, a profecia, ele não contenderá, ele não gritará, ele não esmagará, ele não apagará, nem fará a sua voz ser ouvida em tumultos nas avenidas. Meus irmãos, a primeira vinda do Messias, ela não seria acompanhada de barulho, ela seria sem esplendor de uma realeza. O Rei dos Reis, ele nasceu num estábulo, ele cumpriu o seu ministério terreno de forma humilde, não provocativa, com um espírito manso e humilde de coração. Nem se ouvirá pelas ruas a sua voz, diz o texto. Esse verso não significa que Jesus não falou em público, porque senão como é que ele anunciaria a justiça? Sim, ele pregou muito em público, mas o que esse verso significa é que ele não se envolveria em discussões em público, em brigas públicas, nem num ativismo político. Ele não era um líder como hoje muitos cobram da igreja, uma liderança política. A passagem descreve a sua mansidão, a sua humildade, a sua paciência, a sua ternura com os pecadores e até com seus inimigos. Ele não foi um ruidoso, ele não foi um arrogante. Jesus, sendo em forma de Deus, diz Paulo, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas note, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando o quê? Forma de servo. E fazendo-se semelhante aos homens. Ele veio na nossa semelhança de carne, como servo. Imaginem, irmãos, Jesus, se chegasse no esplendor da sua glória. Não dá. Depois de glorificado, quando João viu, caiu como morto. Não dá. Quando Isaías viu, o que ele disse? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Pedro se ligou quem ele era, disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Tantos outros personagens bíblicos disseram a mesma coisa. Ai de mim, porque meus olhos viram o Deus. Ele se esvaziou da sua divindade, não, ele era Deus, mas se esvaziou da sua glória para vir em forma de servo, semelhante a homens. João Calvino escreve o seguinte, se Cristo aparecesse em sua glória, o que mais poderia ser esperado senão que isso nos engoliria totalmente? Nós não podemos vislumbrar essa glória enquanto estivermos revestidos da nossa natureza corrupta, enquanto não formos glorificados. Veja, ele não esmagou os pecadores, quebrados como a cana. Ele não apagou a fraca e vacilante chaminha daqueles fragilizados. Ele veio na forma de servo, sem gritar, sem discutir, sem ser arrogante. E aqui nós temos uma lição, meus irmãos. Notem quão diferente é o nosso Senhor daqueles que desejam hoje aplauso, que desejam espetáculo, daqueles que contendem, que discutem, que esbravejam, que são grosseiros. Às vezes nós vemos pastores querendo mostrar que são ousados, que são intrépidos, mas não passam de rudes, grosseiros, estúpidos, loucos. Nosso Senhor, que é Rei dos Reis, não era assim. Daqueles, como Nosso Senhor é diferente daqueles que buscam métodos clamorosos e atrativos para serem reconhecidos. O nosso Senhor Jesus Cristo agradou o Pai. Será que essas pessoas agradam o Pai? Aprendemos que nós não devemos buscar também glória nas nossas obras, por melhores que sejam. E quão diferente é o nosso Senhor daqueles que desejam cargos e títulos, puxam para baixo outros para chegarem a cargos e títulos,
Esfaqueiam pelas costas os seus semelhantes para obterem cargos e títulos que não passam de insignificância humana. E quando eles chegam nesse patamar, eles agem como se fossem senhores do povo de Deus e não servos deste povo e deste Deus. Aprendemos também que devemos ser como Jesus, meus irmãos, mansos e humildes de coração, agindo como servos primeiro de Deus Pai, a quem nós chamamos de Senhor, e servos também uns dos outros, dos nossos irmãos. Em quinto lugar, o servo escolhido de Deus, ele é amado pelo Pai. E prestem muita atenção nesse ponto, porque este ponto é maravilhoso, irmãos. O Pai chamou Jesus de meu amado, em quem o meu ser se deleita. Se nós pegássemos essas poucas palavras, esses versos para meditar, nós poderíamos morrer aqui meditando e não chegaríamos a arranhar a sua profundidade. Meu amado, em quem o meu ser se deleita. Veja, Mateus ele traduziu Isaías 42 conforme a linguagem da epifania, da teofania que ocorreu no batismo de Jesus e depois na transfiguração de Jesus. Nós lemos, por exemplo, em Mateus 3, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Na transfiguração ainda acrescenta, a ele ouvi ou a ele obedecei. Deus, meus irmãos, é amor. Deus é amor. A gente bate muito porque tem pessoas que acham que Deus não é juiz, que acham que Deus é um vozão, gordão, bonachão, que vai abraçar todo mundo e dizer, não, tá tudo certo. Não, não é juiz também. Os seus atributos, todos estão em pleno equilíbrio. Mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que Deus é amor. E veja, Deus não criou o homem, como eu já vi pastores dizendo, para ter alguém a quem amar, para poder amar. Isso é uma blasfêmia terrível, porque Deus é amor em si mesmo, é um atributo seu inseparável, e a Santa Trindade, na eternidade, sempre se amou plenamente. O amor perpassa as três pessoas da Trindade de uma forma pura, santa, intensa e imaginável. A Trindade sempre desfrutou esse eterno amor de Deus. Contudo, esse amor declarado pelo Pai sobre o seu Filho tem um significado todo especial para nós, meus irmãos. Calvino ele escreve algo que eu não teria como falar melhor, eu preciso ler. Ele diz o seguinte, embora a vocação de cada um de nós proceda do livre favor de Deus. Embora a vocação de cada um de nós, o que é essa vocação? O chamado eficaz. O que é esse chamado eficaz? É a eleição. Então ele está dizendo que embora a escolha de cada um de nós, ela proceda do livre favor de Deus, da livre graça de Deus usar a sua vontade com liberdade, como a sua única fonte, é a única fonte. Ainda assim, em Cristo há esta peculiaridade notável. Qual é? Que em sua pessoa, em Cristo, Deus o Pai, ele abraça em seu amor toda a igreja. O que isso significa, irmãos? Que nós somos abraçados e amados em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos nós nascemos inimigos de Deus. E se o amor de Deus não chegar através de Cristo, através do cabeça da igreja, não vai chegar de maneira nenhuma. É o que nós lemos em Efésios capítulo 1. Somos eleitos nele, em Cristo. Jesus é o eterno Filho amado. O texto fala sobre o servo escolhido, o servo eleito por Deus para uma tarefa. Ele foi chamado de servo. Mas veja, Jesus foi chamado de servo não segundo a sua divindade eterna. Ele foi chamado de servo segundo a sua encarnação. Compreendem isso? Jesus Cristo tem duas naturezas, unidas e inseparáveis.
Ele é chamado de servo do Senhor, não como a sua divindade. A sua divindade é de Senhor, mas na sua natureza encarnada. Jesus Cristo, homem, é o escolhido de Deus, predestinado pelo Pai, em quem nós somos eleitos antes da fundação do mundo e em quem nós somos aceitos por Deus. Veja, nós não aceitamos Deus, Deus nos aceita. E de que forma que Ele aceita? Em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio do único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para ir ao Pai, a porta aberta. Isso é glorioso. Nós somos eleitos em Cristo. Nós somos eleitos no eleito de Deus, no servo escolhido e no servo amado. Ele é o cabeça da igreja. E, irmãos, estando nele, nós somos um com ele. Estamos no corpo dele. Somos um com ele. E sendo nós a igreja, o seu corpo místico, o Pai, preste atenção nisso e glorifique. O Pai nos ama como ama a Ele, porque nos ama nele, não pelos nossos méritos, não porque somos bonitinhos, não porque você jejuou no ano passado, não porque você deu uma oferta, não porque você deixou de pecar, não porque você veio na igreja, não porque você leu a Bíblia, mas nele, porque Cristo Jesus morreu por nós e estamos ligados nele, e por isso o Pai nos ama. Isso é glorioso demais. Isso nos leva ao 6º ponto. O servo escolhido de Deus deve ser, então, amado pelo seu povo. Jesus é apresentado para nós como objeto do amor do Pai. Aquele em quem Deus derramou o seu Espírito. E lá em João nós lemos que ele derramou o seu Espírito sem medida. Aquele que a sua alma, a alma de Deus, se deleita. Deus tem alma, Deus é Espírito. Mas o texto fala alma. Aí tem aquele pessoal que diz, né, corpo, alma, espírito. Aí a gente diz, alma e espírito é a mesma coisa. Não, não é. Acho que é. A alma de Deus se deleita, o Espírito de Deus se deleita. Um teólogo traduziu como o coração de Deus se deleita. Eu escolhi traduzir como o ser de Deus se deleita. Porque o Espírito de Deus é a integridade de Deus. É a totalidade de Deus. O coração de Deus é o centro das afeições e da vontade pura de Deus. É o ser de Deus. O ser inteiro de Deus se deleita em nosso Senhor Jesus Cristo. Alma, coração, todo o seu ser, todo o seu amor, toda a sua afeição tem e encontra prazer e deleite no Filho. Aí imagina aquelas pessoas que querem colocar um sorriso nos lábios de Deus. Meu irmão, você não põe sorriso no lábio de ninguém. Deus sorri olhando para o Filho. Ele se deleita eternamente no Filho, porque o Filho é digno. Dito de maneira diferente, a totalidade do ser de Deus ama e se deleita no seu Filho unigênito. A totalidade do ser de Deus. O que aprendemos com isso? Veja, Deus nos ofereceu um tesouro inestimável. O seu Filho amado. Não havia nada melhor para dar. E Ele entregou o seu Filho amado com uma embalagem de presente estranha, mas que é reconhecida, não nos é estranha. Quando nós vemos, Ele veio revestido, coberto com a nossa natureza. O Criador em forma de criatura. O Senhor em forma de servo. Aquele escolhido pelo Pai, o servo sofredor, o servo escolhido pelo Pai e o servo sofredor por sua igreja. Glorioso. Agora, meus irmãos, tendo dito isso, pensa comigo. Se Deus o Pai, Ele considera Deus o Filho o objeto de todo o seu amor, de todo o seu prazer,
de toda a sua alegria. Se Deus o Pai ama Jesus Cristo dessa maneira, pura, santa, intensa, não é adequado que nós também o amemos desta maneira? Não seria ele digno do nosso mais puro e do nosso mais intenso amor? Como é adequado a Deus, o Pai? Porque não tem ninguém maior para ele se alegrar e amar. Como é adequado a Deus, o Pai? Não é também adequado a nós que Jesus Cristo seja considerado digno do nosso deleite, da nossa alegria, da alegria de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, enfim, de todo o nosso ser? Não é ele digno? Eu creio que nós concordamos nisso. E eu espero que nós concordamos nisso, senão me procura depois do culto para a gente conversar mais de perto. Nós concordamos com isso. Mas aí nós temos que perguntar, será que nós temos amado o nosso Senhor Jesus Cristo assim? Nós temos nos deleitado nele desta forma? Viram que miséria? Em ter uma ideia errada, uma ideia mesquinha, em olhar para o Senhor sobre o que Ele pode nos dar e não olhar para Ele sobre o que Ele é. E o que Ele nos dá é o que Ele é. É certo que nós estamos, todos nós, irmãos, estamos muito aquém daquilo que mais do que obrigação deve ser o nosso desejo mais profundo das nossas almas. Nossas almas deviam arder, o nosso espírito devia arder, os nossos corações deveriam arder de amor. Então nós devemos perguntar para nós, por que nós não o amamos desta maneira? O que há de errado conosco? Qual a motivação que faz com que os nossos corações amem qualquer outra coisa antes do nosso Senhor Jesus Cristo? Que miséria! A gente ri daqueles programas, vocês já viram, eu já até usei como exemplo, o cara está com fone, ele não ouve nada, aí está numa câmera, aí bota ali, você troca essa pamonha num carro zero. Aí o cara, não troco. Só que nós não estamos numa cabine, nós não estamos com fone, nós temos a palavra registrada, nós sabemos que Jesus Cristo é excelência, todo digno de honra, de glória, de amor. O que há de errado em nós que colocamos qualquer outra coisa? Parece que nós fechamos os nossos ouvidos e dissemos, não. O que poderia ser mais digno? Veja, o nosso Senhor que diz o seguinte, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, a própria vida, pelos seus amigos. O que poderia ser mais digno e valioso do que o nosso Senhor? Porque, meus irmãos, mais do que arrependimento, não basta nós nos arrependermos, mas é sábio e é prudente que nós devamos eliminar qualquer coisa que roube o nosso deleite naquele digno de toda honra e de toda glória e de todo amor. É arrancar, não é fazer uns arranhãozinhos no pulso, é arrancar. Não é fazer uns arranhãozinhos ao redor do olho, é arrancar. É mortificar tudo que nos impede de amar o nosso Senhor. Nós recebemos o privilégio de sermos aceitos e amados pelo Pai em Cristo. Já pararam para pensar nisso? Nós somos amados pelo Pai em Cristo. Olha o que João registra. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora o seguinte, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um. Ele está falando da unidade, a unidade do corpo místico, do seu corpo, da sua igreja, para que sejam um, assim como nós somos um.
Eu, o Filho, neles, a igreja. Tu, o Pai, em mim, no Filho. Para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que o Pai me enviou e que o mundo reconheça que os amaste, assim como me amaste. No Filho nós somos amados pelo Pai, como o Pai ama o Filho. Se você está em Cristo, aquela voz do alto, este é o meu Filho, em quem eu me deleito, tem a ver conosco, tem a ver com você. Nós recebemos também o privilégio de amar o Filho, tão doce, tão digno, tão gentil, tão poderoso, tão forte, tão inexplicável. E sob o risco de sermos culpados de ingratidão, de desprezo e de rebelião, ao negar o mais profundo afeto do qual o nosso Senhor Jesus Cristo é digno. Ora, Deus o Pai ama Deus o Filho, e Deus o Filho nos ama, assim como foi amado por Deus o Pai. De novo, Jesus orando, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aquela comunhão de amor eterna da Trindade, nós somos colocados no meio disso, meus irmãos. Nós, vermes, não é digno de todo amor aquele que assim nos ama? E se nós concordamos que Ele deve ser o nosso maior deleite, nós devemos então clamar para que o Espírito Santo de Deus, porque, sinceramente, sozinhos, na carne, nós jamais vamos conseguir, mas devemos clamar para que o Espírito Santo de Deus nos incline os nossos corações, incline a nossa vontade, incline as nossas afeições, para amarmos a Jesus como Ele é digno de ser amado, para que tenhamos nele, em Jesus Cristo, a nossa alegria, a nossa esperança, porque Ele é todo digno dessa confiança, e Ele é poderoso para não nos decepcionar, e Ele é poderoso para nos colocar de pé, para nos fazer brilhar, ainda que nós estejamos como aquela cana quebrada, ainda que nós estejamos como um pavio apagando. O servo, Ele cumpriu o desígnio do Pai, morrendo, irmãos, pelos nossos pecados e perdoando cada um que se aproxime dele com fé. Veja, se Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu inclusive pelo nosso pecado de ter um amor vacilante por Ele, de ter alegria em outra coisa que não nele, em dividir a sua honra. Não terás outro Deus diante de mim. Depositamos nele a nossa esperança. O Pai nos ensina a amar o Filho. Seu amor por nós nos constrange. O auxílio do Espírito Santo nos capacita a amá-lo. Glória a Deus. Irmãos, prometi, não vou cumprir. Eu vou fazer o seguinte. Agora nós íamos para a segunda parte, onde nós veremos quatro apontamentos sobre Jesus ser gentil, ser vitorioso e a esperança das nações. Eu vou estender isso para uma próxima mensagem, para nós não nos prolongarmos muito nisso. Mas apenas a título de conhecimento, o nosso Senhor, Ele é o escolhido de Deus para anunciar a justiça às nações. E as nações vão, então, depositar a sua esperança nele. Nele. No nome dele. No nome que está sobre todo nome. O servo escolhido de Deus, ele não vai condenar ninguém até aquele glorioso dia. Até que ele faça triunfar a justiça. Mas isso nos ensina duas coisas. A primeira é que nós estamos no tempo de graça, o dia que se chama hoje, o dia de salvação, o dia que a porta está aberta, mas até quando estará aberta? Porque o dia que ele fizer por fim, então, triunfar a justiça,
Naquele dia, a gentileza dará lugar ao juízo final. Que nós não desprezemos essa verdade até aquele dia. Que nós possamos nos inclinar a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador e a nossa única esperança hoje. Veja, o texto diz que ele é escolhido de Deus como esperança das nações. Eu vou falar isso mais a fundo, mas eu preciso falar pelo menos isso. Esperança das nações. Salvador do mundo, não apenas dos judeus. As palavras exatas de Isaías as ilhas aguardarão a sua lei. As ilhas eram as localidades para além de Israel. As nações falam sobre isso. Se aplica às nações. Agora, meus irmãos, nós temos que analisar o seguinte. Dizer que as nações colocarão a sua esperança no nome de Jesus Cristo, do servo escolhido de Deus. Nós precisamos entender que isso não se deu durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Nós estamos vendo isso. Os religiosos o rejeitaram. O povo que ia atrás dele, atrás de milagres, pediu a sua crucificação, incentivado pelos religiosos. Isso não se cumpriu no seu ministério terreno. Note que, mesmo quando se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, precisou que uma perseguição fizesse com que os apóstolos saíssem de Jerusalém e obedecessem ao que Jesus tinha dito para eles, para serem testemunhas logo após a ressurreição em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É por meio da igreja que a justiça está triunfando. É por meio da igreja que o evangelho da paz, da salvação está sendo pregado. Não foi no ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós vamos dizer isso, nós precisamos dizer outra coisa. Que ele, o nome dele, é a nossa esperança. Porque se essa profecia não se cumpriu no seu ministério terreno, meus irmãos, essa profecia se cumpriu em nossas vidas. Nós fazemos parte das nações, daqueles que não são judeus. E nós, por meio do poder do Espírito Santo de Deus, depositamos a nossa esperança no seu nome, no nome santo. Veja, nós não apenas testemunhamos essas coisas e nos alegramos em testemunhar. Nós olhamos para o Extremo Oriente, nós olhamos para a China, para o Japão, e nós vemos homens e mulheres depositando a esperança no nome de Jesus Cristo. Nós olhamos para a África depositando a esperança. Nós olhamos aqui para o extremo sul da América Latina, olhamos para a América do Norte e as nações estão depositando. E nós, como nação santa, povo escolhido de Deus, eleito e salvo, retirado das trevas e colocado na sua maravilhosa luz para que proclamemos esta verdade. Nós somos o testemunho do cumprimento desta profecia. Nós depositamos nele a nossa esperança. A nossa confiança está nele, no seu nome. Nome que está sobre todo nome. Nome que representa a integridade do ser. Deus, quando foi questionado, quem? Eu digo para o povo que me mandou enviar, disse Moisés. Quem? Qual nome eu digo? E o que Deus diz? Ele falou, ser, a existência. Eu sou o que sou. O nome de Deus. O ser de Deus. Que se alegra e ama o Filho. E o nome do Filho amado.
é toda a nossa esperança. Se tirar isso de nós, nós não temos absolutamente nada. Nada. Mas nele nós temos absolutamente tudo, porque somos amados por Deus nele. E aí nós entendemos quando Paulo fala aquelas coisas muito loucas, que mesmo sendo pobre, nós enriquecemos a muitos. Mesmo sendo afligidos por fora, nós nos renovamos por dentro. E aí nós podemos dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado com o peso de glória de um dia estar diante, com os olhos desvendados, podendo ver a plenitude da glória deste nome, deste Filho, em quem o Pai ama de todo o seu ser, a quem o Pai se deleita e se alegra, e nós juntos vamos nos alegrar e exultar neste nome eternamente. Que esperança! Essa é a esperança das nações, meus irmãos. E nós precisamos dizer, será que nós esperamos isso? Será que nós temos essa esperança? Será que é por isso que nós não reclamamos da nossa vida? Será que não é por isso que nós reclamamos dos nossos problemas, das nossas enfermidades, do luto, da dor, da dificuldade, daquele negocinho que você queria comprar? Que mesquinhez! Ah, falaram mal de mim. Ah, me xingaram. Que cuspam na nossa cara. Que nos amaldiçoem. Que nos matem, mas eles não podem tirar de nós, ninguém pode tirar de nós a esperança no nome, porque nós estamos nas mãos daquele que é todo-poderoso para guardar o seu depósito, a nossa fé, até aquele glorioso dia. Nome sobre todo nome, porque em nenhum outro nome foi dado aos homens em quem haja salvação, é somente nele, nome que nós devemos depositar toda a nossa esperança. A nossa promessa foi feita no seu nome. Que nós tenhamos então o mesmo espírito dos crentes em Atos, dos apóstolos, que depois de serem torturados, eles saíram da prisão e oraram e se alegraram. E qual era a alegria deles? Porque eles foram considerados dignos de sofrer afronta por causa desse nome. Meus irmãos, se nós não tivermos no nome de Jesus Cristo o amor que o Pai tem, a alegria que o Pai tem, a esperança que a palavra nos dá, nós nunca vamos ter essa alegria. Ninguém olha torto para a gente já fica igual Elias. Me leva, Senhor. Eu estou sozinho neste mundo. Não está sozinho. Tem 7.000 que foram guardados. Há sempre um remanescente. E mesmo que você estivesse sozinho, você está muito bem acompanhado, porque tendo Cristo, você tem tudo. Que tenhamos então a disposição de cumprir a nossa missão, de fazer esse nome conhecido. Porque Jesus, o servo escolhido pelo Pai para uma missão, é isso que nós estamos vendo, ele foi escolhido para uma missão, ele orou ao Pai a respeito de nós, dizendo o seguinte: assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Nós fomos enviados. Que o Espírito Santo de Deus mova as nossas emoções, as nossas afeições, para que nós busquemos com todas as forças amar a Jesus Cristo como o Pai ama, a ter nele o nosso deleite como o Pai tem, e a depositar nele toda a nossa esperança, pois ele é o servo escolhido de Deus para nos salvar. E assim, meus irmãos, nós devemos pedir que o amor do Pai pelo seu Filho, que esse amor que não é possível de medir, que esse amor seja derramado em nossos corações e transborde em nossos corações por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque se nós o amamos, não é apenas porque nós devemos amar,
mas porque Ele nos amou bastante para morrer, se entregar por nós e para transbordar o seu amor, o seu cuidado, a sua gentileza, as suas promessas e a sua glória sobre nós. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, invocamos o Teu santo e precioso nome, no nome de Cristo Jesus. E nesse nome santo, nós confessamos as nossas debilidades. Nós amamos, mas é um amor mesquinho. Nós amamos, mas falhamos em amar, Pai. Nós amamos de uma forma tão rude, tão interesseira, tão vacilante. Senhor, temos que confessar diante de Ti que a nossa alegria não tem estado no Teu Filho. Pai, como é que nós vamos reclamar da miséria que nós temos vivido? Se Tu nos dá uma fonte transbordante de alegria e nós não depositamos nesta fonte, no Teu Filho amado, a nossa alegria. Pai, a nossa esperança é no nome de Cristo Jesus. Mas quão fraca tem sido a nossa esperança, abalada por qualquer coisa, mais do que canas quebradas, mais do que um pavio quase se apagando, nós somos pó, nós somos vermes. Nós confessamos que estamos cegos, surdos, nus diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Inunda os nossos corações com esse amor transformador, com esse amor sem medida, com esse amor transbordante e eterno e glorioso e puro e santo. Nós somos a noiva do Teu Filho, unidos em uma só carne, como a alusão do casamento. Se nós não amamos o Filho, nós não nos amamos. Muda as afeições dos nossos corações, nós clamamos, Senhor. Nós estamos cansados de levar essa vida mais ou menos. Estamos cansados de reclamar, sendo que o que pode nos ajudar está diante de nós. Ajuda, Senhor, a nós encontrarmos a nossa alegria e o nosso deleite em Cristo, assim como Tu tens. Para que nós nos alegremos nele como Tu se alegra, e Ele em nós, e nós estejamos unidos eternamente. E essa, Senhor, é a nossa esperança. Nos ajuda, Senhor, a ter essa esperança vivificada em nossos corações. Que tudo o que nós fizermos seja em concordância com essa esperança, baseados no amor ao Filho e na alegria e no deleite encontrado somente nele. Que nós não vivamos para nós mesmos, Senhor. Que nós encontremos, de fato, a dádiva da vida, o caminho e a verdade no Teu Filho. Encha-nos, Senhor, com fome e sede, que só pode ser saciado em Cristo. Encha-nos com o amor que arde e queima, que só pode ser saciado em Cristo. E enche-nos, Senhor, com uma esperança
que maldade nenhuma, que pecado nenhum, que afronta nenhuma, que perseguição nenhuma, que vicissitude nenhuma, que nem a morte possa retirar de nós. Por teu Filho Cristo Jesus, nosso Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém.